Sejam muito bem-vindos a esse novo espaço da AN Consulting, seu site, Academia do Conhecimento, lugar onde pretendemos trazer bastante conteúdo a todos, cursos, apresentações, palestras como essa, palestra que fazemos em diferentes lugares, que outros componentes da AN Consulting também fazem, convidados e pessoas que possam estar aqui conosco trocando ideias e trazendo informação àqueles que nos acompanham. Esta especificamente foi uma palestra que eu apresentei no final de agosto de 2020 para um evento da Andigraph, que é a Associação Gráfica da Colômbia, chamado Quarto Encontro Nacional de Packaging, como eles chamam, embalagens impressas, tendências para os próximos anos. Embalagens impressas, para mim, eu sempre incluo rótulos também. Então foi dentro desse panorama que nós levamos essa apresentação. Ele foi feito no ambiente virtual, né, em função da pandemia, muito interessante, dei uma olhada, quer dizer, o software utilizado foi bastante interessante. Você entrava num verdadeiro palácio de convenções, escolhia se queria para a área de exposição, para a área de leilão, que eles também estavam fazendo de materiais, e para a área do congresso, onde eles tinham 2 congressos. Esse foi o primeiro dia, o encontro de embalagens. Se tivesse no horário, você podia entrar diretamente já na apresentação, ou posteriormente, com a apresentação gravada, você podia fazer a seleção da apresentação e entrar e poder assisti-la, né, como eu estou mostrando. Evidente que você precisa estar pré-inscrito, tinha um valor de pagamento para participar do congresso, mas uma apresentação bastante interessante. Aí você podia ver a apresentação, que evidentemente fizemos em espanhol, que era para um público colombiano e da região, e que agora traduzi e vou apresentá-la então aqui nesse nosso espaço, né? Se olharmos embalagens, pelas estatísticas ainda predominantes antes da pandemia, possivelmente pós-pandemia esses números devem até ser um pouco maiores, mas a projeção do segmento de embalagem sobre a indústria gráfica já mostrava que ele representa hoje mais do que 50% de toda a produção gráfica mundial, né? Ou seja, a projeção da Smithers era de 53% até 2020, esse número possivelmente deve até ter se ampliado com uma certa redução, que vinha uma tendência de redução gradual, seja da parte editorial, seja da parte comercial e promocional, e uma ascendência da parte de embalagens. Se olharmos mundialmente, os maiores mercados de embalagem do mundo, como sempre hoje em dia, estão na Ásia, o primeiro grande mercado, depois seguido pela América do Norte, Europa Ocidental e América Latina, em quarto lugar, como tamanho do mercado, sendo que o crescimento mundial até 2020 de embalagens vinha na faixa de 5,2% ao ano, e muito impulsionado pelos países emergentes, seguramente a Ásia na frente, o leste europeu, parte da América Latina, com crescimento acima da média, de 6% ao ano, enquanto que os países desenvolvidos de 2,9% ao ano. Se olharmos os tipos de embalagens impressas, se vê que a predominância de embalagens onduladas, em relação a embalagens flexíveis, que é a segunda mais utilizada, embalagens de cartão, rótulos e outras são metálicas, vidros, etc., impressos, nós estamos falando de material impresso. E se olharmos especificamente a América Latina, em termos de crescimento de mercado nos últimos anos, embora o Brasil e México sejam os maiores mercados, a Colômbia vem se destacando como crescimento, seguido do México, do Chile e do Brasil, numa média de 6% de crescimento da América Latina. E se olharmos esses 4 mercados especificamente,
Vamos dizer que o mercado brasileiro, o mercado mexicano, mais ou menos se equivale, com perto de 3,4, 3,3 bilhões de dólares, né? E em crescimento, predominando, nesse caso, nos dois mercados, mais embalagens flexíveis do que embalagens onduladas, o que é interessante, né? Embalagem de cartão e etiquetas com a participação menor, mas muito parecida nos dois mercados. O desafio que a área de embalagem traz, tanto para marcas como para impressores, hoje em dia, né, é o que se chama do paradoxo da embalagem. Ou seja, a embalagem é essencial, cada vez mais essencial, mas que traz reflexos no meio ambiente. E o desafio é como manter válidos os atributos da embalagem principais, ou seja, proteção do produto, informação e comunicação, principalmente nos pontos de venda. E isso exige que se pense em cada vez mais, sejam marcas, sejam produtores, impressores, exige pensar em todo o ciclo de vida, não somente da embalagem, mas com o produto que está sendo embalado, pensando nele como um todo. As tendências que afetam a embalagem, que na verdade impulsionam a embalagem, estão relacionadas principalmente às mudanças sociais e demográficas, né? Com diferentes alterações, principalmente demográficas, e as preocupações das tecnologias que vêm se alterando, e as preocupações com o meio ambiente hoje que são crescentes. Em termos demográficos, especialmente nos países emergentes, e daí porque o maior crescimento das embalagens dos países emergentes, a gente tem cada vez um número maior de habitantes nas cidades. Hoje em dia, mais do que 50% da população mundial vive em cidades, isso continua crescendo, especialmente, como eu disse, nos países emergentes. Você tem um número maior de solteiros vivendo nas cidades hoje, você tem um número maior de idosos, você tem uma mudança no estilo de vida, o que leva à fragmentação de produtos, o que leva a maior conservação de produtos para sua entrega, e isso, evidentemente, favorece a utilização de embalagens em quantidades específicas para cada um. As tecnologias que vêm se alterando, especialmente o aumento da velocidade, conectividade, leva a uma variedade maior de produtos, onde a embalagem acaba se tornando uma interface entre o comércio eletrônico e o mundo real, com o uso cada vez maior do comércio eletrônico. Ela também gera proteção contra desperdício de material e falsificações de produtos. E sua fabricação caminha rapidamente em relação à chamada indústria 4.0 de automação e interconexão entre as cadeias de suprimento e os clientes finais. No meio ambiente, por um lado, ainda temos no mundo um alto desperdício de alimento. Se estima que 1,2 milhões de toneladas de alimentos se perdem a cada ano nos caminhos aos clientes. A realidade é que as boas embalagens podem reduzir perdas. As boas embalagens chegam a reduzir de 20% a 70% de perda dependendo do produto. Aí estamos falando desde as embalagens primárias, né, as que contêm várias embalagens finais, né. E dentro desse ambiente também cresce o que se chama de pensamento sustentável, de maior preocupação com o meio ambiente por parte das pessoas, especialmente os habitantes das cidades, com mais informação. Na questão da pandemia, com uma maior preocupação sanitária, o que leva ao reforço de situações como a chamada economia circular, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Eu peguei como parâmetro para essa apresentação
Isso é o que eu tinha combinado com o pessoal da Andigráfica. Originalmente, esse evento seria feito às vésperas da Drupa, na verdade, um mês antes da Drupa, original de 2020. Então, eu mantive, na verdade, o que a Drupa considerou os 7 principais tópicos para a embalagem, dentro dos diferentes ambientes chamados touch points, ou seja, centros de discussão de matérias dentro da Drupa. E você teria o touch point packaging, onde esses eram os principais tópicos voltados para a embalagem: sustentabilidade, economia circular, tempo de comercialização, time to market, né, e a cadeia de supply chain, personalização, customização, consumidores conectados, integridades de marcas, qualidade e cor, branding e design, que eu vou passar por eles então nessa apresentação. Está falando de sustentabilidade e economia circular. A realidade é que 40% da produção de plástico se destina a embalagens e gera resíduos. Cada vez mais consumidores estão questionando, principalmente em relação à não biodegradabilidade de certos polímeros plásticos que são usados. Mesmo assim, não podemos abrir mão deles. Necessitamos de plástico para conservar produtos em muitas utilidades. Inclusive, durante a pandemia, se valorizou a utilização, por exemplo, de plásticos descartáveis. Muitos locais não estavam dando sacolas plásticas descartáveis, estavam preferindo usar sacolas plásticas descartáveis do que as bolsas de ida e volta, né, até como diminuição da transmissão. Evidente que novos materiais continuam a ser pesquisados e a questão de reduzir, reutilizar e reciclar estão fortemente na agenda na questão de sustentabilidade. Mas falando ainda do plástico, que também vem se repensando e encontrando maneiras de ser melhor utilizado em termos de embalagem. Então, se busca uma utilização mais adequada das chamadas capas plásticas das barreiras de proteção, tentando manter as suas qualidades de proteção, de conservação do produto, mas tentando diminuir a quantidade de manual usado. E a gente tem que entender que a embalagem, principalmente a embalagem plástica, acaba gerando para a cadeia de suprimento custos mais baixos, porque ela é mais leve, então diminui custos de logística, né, e permite a oferta de produtos fracionados. Um bom exemplo é esse retortable pouch, que são alimentos prontos para comer, que podem ser mantidos fora da geladeira, né, mas que possuem uma ampla área de impressão, mantendo essas características principais da embalagem, né? Proteção, informação e comunicação, está muito ligada à questão da impressão da embalagem. Mas falando de sustentabilidade, e o que é sustentabilidade, que é o termo hoje em voga? É a capacidade de existir constantemente, a perenidade, a capacidade de coexistência da biosfera e da civilização humana. É um processo de manter as mudanças em um ambiente equilibrado. É o reforço daquilo que se chama da triple bottom line, e que seguramente cada vez mais as empresas serão cobradas, especialmente a partir da pandemia. Ou seja, não é só resultado financeiro, mas você tem que levar em conta a economia, o planeta e as pessoas. Esses são os aspectos da sustentabilidade. E dentro disso, evidentemente que os que trabalham com a embalagem, as marcas que têm a tarefa de desenvolvimento das embalagens, designers, etc., vem buscando maneiras de tornar as embalagens mais sustentáveis. Um guia que saiu em 2019, foi editado na Austrália, mas com ampla utilização, mostra os 10 princípios básicos, quais seriam os 10 princípios básicos para uma embalagem ser considerada sustentável. Que ela tem um projeto, um design que permita a sua recuperação, que otimize a eficiência material utilizada,
que o seu projeto, o seu design, seja usado para reduzir o desperdício de produtos, que possa eliminar materiais perigosos, que possa ter e conter materiais reciclados, que permita o uso de materiais renováveis, que tenha um design, um projeto para minimizar o lixo, um projeto para eficiência do transporte em toda a cadeia de suprimento, um design que permite a acessibilidade das pessoas e possa fornecer informações ao consumidor e a própria sustentabilidade. Esses são os princípios básicos do que se chama embalagem sustentável, que é que desempenha todas as suas funções principais, mas tem o menor impacto ambiental possível. Vimos e frequentemente a grita em relação às embalagens, né, vem crescendo, relacionado principalmente ao lixo que se encontra nos mares, nos rios, nos mares, etc., mas nos mares é mais gritante, né? Eu pus essas fotos para mostrar que o problema não está exatamente no material, não é? Porque agora, na pandemia, o que se começou a descobrir nos mares é o desperdício, a eliminação inadequada, por exemplo, de máscaras, né, que também já estão afetando animais, etc. Ou seja, não é somente o plástico. É um problema muito mais amplo, de recolhimento, de reciclagem, de educação, de políticas públicas. Como exemplo, aquele famoso caso do canudinho que foi retirado de uma tartaruga aqui no Brasil, que repercutiu tremendamente, e que levou várias cidades, Rio, São Paulo, etc., a proibirem o uso de canudo plástico. Ou seja, o problema não está exatamente no produto em si, mas na maneira com que ele é tratado, com que ele é descartado, com que ele não é reciclado. E daí o exemplo das máscaras hoje. Então seria o caso de proibirmos, durante a pandemia, o uso de máscaras, porque as máscaras estão poluindo os mares também. Mas, enfim, isso é um assunto que reforça o que se chama hoje de economia circular, né? Vê-se, por exemplo, que na União Europeia, no seu plano de recuperação pós-pandemia, uma boa parte de reserva monetária está destinada ao incentivo da economia circular, que tem como sua máxima dizendo que o lixo é um erro de projeto, porque ele é um conceito estratégico, né, baseado na redução, na reutilização, na recuperação e reciclagem de materiais e energia, né, e tem princípios básicos, dizendo que os materiais usados devem ser saudáveis para humanos e para a biosfera, utilizar de preferência a fonte solar limitada, celebrar a diversidade e trabalhar isso desde o conceito, desde o projeto, de maneira que, seja num ciclo biológico, seja num ciclo técnico, né, os produtos possam ser reutilizados, os materiais possam ser efetivamente descartados de forma adequada ou biodegradados de forma adequada. E isso é um sentimento crescente e é uma fortíssima tendência, especialmente pós-pandemia, do reforço dessas posições. Fora isso, continua a busca por novos materiais, né, com fortes investimentos, como é o caso da Suzano. Em recente entrevista, o Walter Schauck, o presidente, disse que a empresa tem a intenção de substituir 10 milhões de toneladas de material plástico e produtos fósseis com produtos de origem renovável até 2030. Ou seja, estão aplicando o que eles chamam de nanocelulose na fabricação de tecidos, na obtenção de biopolímeros que combinam plástico e celulose. Não se vê uma possível substituição integral de plástico por mínimo 10 anos ou mais, mas seja como for, essas pesquisas vão se intensificar, inclusive com o próprio plástico também procurando mais produtos biodegradáveis e se enquadrando em relação a isso. Um dos exemplos recentes
em relação ao uso de material celulósico, né? Foi a garrafa de celulose moldada que a Johnnie Walker anunciou que vai estar no mercado a partir de 2021, assim como outros também entendem que esse pode ser um dos caminhos da substituição de outros materiais por material renovável. Outro aspecto é o tempo de comercialização, ou seja, time to market e cadeia de fornecimento. Isso também impacta a embalagem. Há uma redução nos tempos de comercialização, especialmente em tempos de alta intensidade de e-commerce, né? Isso leva a uma maior proximidade com os consumidores em relação à compra do produto e exige de toda a cadeia de fornecimento, supply chain, toda uma adequação de produção e logística, né? Exige muita agilidade e muita flexibilidade, onde a gráfica é também uma peça importante desse processo e que leva a gráfica também a se atualizar em relação a isso. Então, tempos de produção, adequação em relação às demandas de clientes, integração com os clientes, respostas rápidas, né? Então, exige uma atenção e uma preparação para isso que é constante. Um outro aspecto, dentro daqueles tópicos que nós levantamos, que também vem influenciando a embalagem, é a questão da personalização e customização, né? Quer dizer, cada vez mais os consumidores esperam ser únicos, né? Eu sempre cito um documentário chamado It's About Me, que fala das gerações XYG, que são chamadas gerações Me, gerações eu, né? Cada vez mais esses jovens procuram algo que seja relacionado a mim, né? E as empresas e as marcas buscam, começam a buscar esses públicos e sabem que as pessoas pagam mais por produtos personalizados. E também passam a atender nichos mais específicos, menores, né? Consequentemente, isso leva a um crescimento, leva a uma maior utilização da impressão digital na produção de rótulos, na produção de embalagem. Ainda é pequena em relação ao total, né? Talvez chegue a 5 a 6% da produção total de embalagem, mas ela é crescente, muito mais na parte de rótulos, com a diminuição de tiragens e essa atenção a pequenos nichos, ou mesmo personalização, a digital acha uma fenda, e principalmente na área de flexografia, que é bastante importante, e essa é uma das tendências, sem dúvidas, que existem para isso. Se a gente olhar a utilização dos processos gráficos, aqui a gente está vendo no total, a gente vê que as três tecnologias mais crescem, quer dizer, flexografia como analógica, ainda que a offset seja dominante, seguida de digital, seja toner ou inkjet. O crescimento da flexografia aqui está muito relacionado à questão de embalagem, sem dúvida, ao longo do tempo. Mais um dos tópicos importantes que nós temos hoje em dia, que é a questão dos consumidores conectados e vendas online. Isso todos sentiram, a explosão de vendas online com o Covid-19, é uma tendência irreversível, a tendência da integração de lojas físicas com lojas digitais, né? Isso já vem acontecendo em todas as partes. Ela impacta a indústria da embalagem, impacta seu desenho e produção e a embalagem, desde a embalagem primária, alguns eliminando até a embalagem final em relação a isso, né? Como também a oferta, e começam a surgir as ofertas, né, relativas, específicas da indústria gráfica para isso. A gente pode ver nesse gráfico, foi tão forte esse impacto que, por exemplo, nos Estados Unidos, em 3 meses, a Covid-19 se avançou o equivalente a 10 anos na penetração do comércio online. Esse é um gráfico da McKinsey, algo realmente impressionante. Ou seja, fora isso, há um sentido de urgência na adaptação das empresas do que se chama da transformação digital, nos seus processos em transformá-las em digitais, seja no contato com os clientes, na comunicação com o mercado, na digitalização dos processos e automação da produção, e isso vai chegar cada vez com mais força dentro da própria indústria gráfica. E como eu disse,
começa a criar seus próprios soluções de vendas, de rótulos de embalagens, também de vendas online diretamente para clientes, personalizados. São exemplos que temos, como a da CCL, que a maior produtora de rótulos do mundo, que já vem desenvolvendo várias abordagens e aproximações. Mesmo aqui no Brasil, a plataforma Isidora, que vem desenvolvendo também nessa área aplicações bastante interessantes para rótulos, para embalagens de delivery e para rótulos personalizados, além de tudo com total possibilidade de imposição dos arquivos, quer dizer, não só os arquivos prontos para imprimir, personalizados, mas também na imposição necessária que a gráfica precisa já para colocar, seja impressão em folhas, seja impressão em bobinas, o que facilita muito a automação do processo, né, quando de sua produção. Fora isso, o outro aspecto, integridade das marcas e segurança. Esse é outro tópico importante para toda a embalagem. Falsificação de produtos representa mais de 7% do valor do varejo. Ele é muito forte. As embalagens ajudam não somente no rastreamento de produtos, como na sua própria autenticação dentro de toda a cadeia de fornecimento. Cada vez mais códigos e tecnologias são usadas para antifalsificação. Esse mercado de antifalsificação vem crescendo cerca de 15% ao ano em suas aplicações, seja por aplicação direta, seja por tecnologia, por tecnologias de autenticação, rastreamento, seja códigos de barra, hologramas, radiofrequência, taggants, que são etiquetas colares, tintas, dyes. Esse é um exemplo de uma etiqueta lançada recentemente pela Agfa e HP, que permitem a identificação, rastreamento de produtos em sua aplicação. Então esse é um mercado crescente, mercado estimado em mais de 130 bilhões em 2025 de dólares, evidentemente, e vai crescer mais à medida que se aumente as possibilidades de rastreio das marcas. Por outro lado, toda a conexão digital possível hoje também é utilizada nas embalagens, com aplicação de realidade aumentada, como é esse caso da Jack Daniels, ou através de códigos QR, Bluetooth e outros que remetem ao mundo digital. Ele incrementa a informação, a comunicação de venda, a experiência positiva do cliente em relação àquela marca. O crescimento também das chamadas embalagens inteligentes. As embalagens podem ser ativas, interativas e inteligentes, são aquelas que informam as condições do produto, em qualidade, segurança, autenticidade, são as que medem tempo e temperatura. Já pesquisas avançadas de recentemente a utilização, por exemplo, do grafeno para medir a deterioração de carnes e outros produtos de maneira a se identificar há mais tempo. A embalagem ativa, ela tem interação do produto para essa conservação e controle, por exemplo, em uso de medicamentos. E a utilização de etiquetas de NFC, Near Field Communication, são campos de comunicação e as etiquetas de RFID, de radiofrequência, com comunicação que se avançam em termos de não só de controle, como inclusive de pagamentos em contatos diretos de integração com os celulares e dos computadores. E já empresas anunciando etiquetas com aplicações de NFC e RFID com valores muito baixos, cerca de 3 centavos de dólares, o que poderá levar efetivamente a uma utilização mais ampla desse tipo de tecnologia. Outro aspecto fundamental na parte de embalagem é o incremento da necessidade de se manter não só a qualidade, mas o controle de cor, especialmente do ponto de vista das marcas, o que exige, vai exigir cada vez mais um absoluto controle de todo o processo de produção, uma estandarização do processo de produção e sistemas de qualidade que funcionam, sejam repetitivos. Com o avanço da automação, sistemas integrados com os clientes, que, por outro lado, também precisam preparar-se melhor, né,
com requerimentos adequados a cada tipo de impressão, e isso dá uma variabilidade, seja por substrato, seja por forma de impressão, flexografia, offset, digital, o que seja. Mas, sem dúvida, esse é um processo crescente. A exigência de qualidade e a exigência do estabelecimento de um processo de controle de cores adequado, consequentemente, todo o controle do processo dentro da produção, especialmente na área gráfica. E, por fim, os aspectos de branding e design. Quer dizer, o mais interessante dessa história é como, ao longo dos últimos anos, das duas últimas décadas especialmente, como a embalagem tornou-se uma peça extremamente importante para as marcas, né? E o design da embalagem que a valoriza cada vez mais, pelo efeito que traz aos clientes, o atendimento às suas demandas, seja sustentabilidade, de proteção, de comunicação e de logística. Então, o design da embalagem é cada vez mais fundamental. Se nós dissermos que, quando falamos de economia circular, de que o lixo é um erro de design, é um erro de projeto, mais que nunca o design, o desenvolvimento de projetos é fundamental para a melhor demonstração das marcas e o melhor resultado perante os clientes. E aí tem uma oportunidade extremamente importante para as gráficas que puderem se colocar ao lado dos clientes nesse desenvolvimento. Não como espectadores, mas como um elemento ativo, um player ativo no sentido de ajuda do desenvolvimento de soluções e de alternativas em relação a isso. É nesse aspecto geral que eu queria passar para vocês em relação às embalagens impressas. Esse é o segmento predominante hoje da indústria gráfica, que vai ser predominante nos próximos anos e que, sem dúvida, exige de quem está ou quem entrará nesse mercado uma forte consciência em relação a todos esses tópicos que nós colocamos aqui. Ok? Espero que tenham gostado. Entre em contato conosco, mandem mensagens e digam se essa informação está adequada, se vocês querem mais informação. Esse é um espaço que estamos abrindo, a Academia do Conhecimento, para que todos aqueles que estejam com a gente possam aproveitar, se informar e obter uma informação, uma comunicação a mais próxima possível de suas necessidades. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Um forte abraço.